Fala galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei de onde você tá me ouvindo, me vendo, ou em que horário você também tá me vendo, me ouvindo, mas hoje a gente tá estreando aqui com um conteúdo muito bacana, que eu acredito que vai agradar bastante a audiência do canal, que é um pessoal mais centrado, mais focado, mais determinado, que tá em busca de coisas melhores. Ele vem baseado na bibliografia que eu li do livro A Única Coisa. Não sei se vocês já ouviram falar esse livro aqui, ó. É muito interessante, e do Gary Keller. E assim, gente, a primeira coisa que eu digo pra vocês, assim, que assim, pra mim foi a que mais mudou, e é por isso que eu achei muito interessante compartilhar com vocês os ensinamentos desse livro. Foi sobre os apps e sobre as listas de tarefas que a gente costuma fazer. Sabe aquela listinha que você costuma fazer no final da noite ou no começo do dia, com tudo que você precisa fazer durante o dia? Então, o autor explica bastante o que acontece quando a gente usa esses apps, né, no celular, no próprio computador, notebook, e quando a gente cria essas listinhas do que a gente precisa fazer. E aí, se eu pudesse já adiantar pra vocês esse vídeo, deixa eu ver, eu vou falar agora. Eu já diria pra vocês assim, eliminem da vida de vocês essas benditas listinhas. Listas são maravilhosas, são inestimáveis, elas fazem a gente saber o que a gente acha que precisa fazer. Não tenho nada contra listas, mas assim, aqui a ideia é a gente esquecer lista de tarefas. A ideia aqui hoje vai ser a gente falar sobre lista de sucesso. E aí vocês vão começar a entender, quando eu começar a explicar aqui, o porquê que vocês nunca conseguem cumprir aquilo que realmente é importante para vocês. E realmente, por não cumprir, você nunca chega no objetivo final. Eu não sei vocês, mas eu cansei de trabalhar e fazer inúmeras e inúmeras listas na minha agenda, nas minhas anotações pessoais, e eu nunca conseguia terminar de cumprir a bendita lista. Eu sempre acabava fazendo coisas em paralelo, coisas que não tinham tanta importância assim. E aquilo que era importante e que eu deveria estar mais atenta, porque poderia se tornar um assunto urgente, eu não conseguia desenvolver, não conseguia ter foco suficiente para poder realizar aquela tarefa. E aí, hoje eu vou aqui explicar para vocês várias coisas, desde o começo até o porquê não de fazer listas de tarefas e de a gente criar sim uma lista de sucesso, né? Porque pra gente conseguir qualquer coisa na nossa vida, desde uma meta, de um sonho, de um objetivo importante, até relacionamentos, a gente não precisa fazer nada de muito, penoso, trabalhoso. A gente precisa fazer uma única coisa, desde que ela seja orientada para o nosso sucesso. Esquece aqui essa ideia de que tudo é importante. Não, tudo não é importante. Todas as pessoas para você não são importantes. Normalmente tem uma pessoa para você que é importante. Tem uma coisa na sua vida que é muito importante, né? Tem uma tarefa que você precisa fazer durante o dia que vai te encaminhar para a direção do sucesso, para a direção da sua meta. Essa única coisa é a que você tem que descobrir na sua vida, no seu dia, na sua semana, que esteja encaminhado de acordo com o objetivo que você tem para você conseguir realizar o que você precisa. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Por isso, bora começar. Como ser mais simples? Se todo mundo tem o mesmo número de horas no dia, por que algumas pessoas parecem conseguir fazer muitas coisas e outras pessoas parecem que não conseguem fazer nada? Se o tempo é uma moeda de conquistas, porque tem gente que tem um cofrinho tão gordinho, cheio de notas, e tem outras pessoas que não conseguem nem engordar o cofrinho. E a resposta daqui tá bem no que eu já falei na introdução. Tá no núcleo da abordagem. É justamente em atingir o núcleo das coisas, é justamente focar naquilo que é mais simples. Quando você quiser a melhor chance de ter êxito em qualquer coisa da sua vida que você deseja, o caminho sempre vai ser seguir o que for mais simples. O que é mais simples, quando eu falo assim, siga o que for mais simples, isso significa que você deve ignorar todas as outras coisas que você
poderia fazer, que você acha que você poderia fazer, que você precisaria fazer, e se preocupar apenas com as coisas que você deve fazer, né? É reconhecer que nem tudo tem a mesma importância, né? E descobrir as coisas que realmente são mais importantes. E aí você conecta com mais vigor, né, o que você faz com o que você quer. Então as suas ações, elas têm que seguir na direção daquilo que você deseja, daquilo que você quer. Quando a gente cria uma lista de tarefas com aquilo que a gente precisa fazer, nem todas as tarefas elas estão alinhadas com os objetivos, com as metas e com os sonhos que a gente tem. Se você cria uma lista de tarefas que ela não está alinhada com o seu objetivo, como é que você vai alcançar seu objetivo? Né? Então, assim, é compreender que os resultados extraordinários, eles são diretamente determinados por quão específico você pode tornar o seu foco, né? Quando a gente fala a única coisa, a gente fala de foco, e vocês vão entender mais pra frente por que a gente fala assim. Quando você deixa tudo o mais simples possível, você foca em uma única coisa, que é o que a gente falou, que é a coisa mais simples possível. Vamos falar agora de uma metáfora que é do dominó, né? Não há muito o que inventar quando a gente fala sobre tombar dominó, né? A gente alinha os dominós e aí a gente dá um tapinha no primeiro, empurra o primeiro e aí ele vai na sequência derrubando todos os outros, certo? Beleza? Na vida real, porém, não é bem assim, porque a vida ela não traz pra gente a sequência de ações que a gente tem que trilhar e que a gente tem que fazer pra gente alcançar aquilo que a gente quer, o nosso resultado final. Então o desafio reside bem no fato de que a gente tem que alinhar essas ações. A vida não vai dizer pra gente, é por aqui que você vai começar. As pessoas muito bem-sucedidas, elas sabem disso. Então o que elas fazem? Todos os dias elas alinham as prioridades delas mais uma vez. E elas encontram o primeiro dominó. E aí elas sentam a mão nele. Ou seja, é encontrar a única coisa que está alinhada com o objetivo dela, a única coisa que ela precisa fazer que está alinhada na mesma direção da meta e do sonho dela, né? Por que essa estratégia funciona? Simplesmente porque o sucesso ele é sequencial, ele não é simultâneo, né? O sucesso ele começa linear, né? 1, depois 2, 3 e ele se torna geométrico. Você faz uma coisa certa, depois você faz uma próxima coisa certa. Com o tempo elas se somam e o potencial geométrico do sucesso é deflagrado. Beleza? Então vamos falar aqui agora sobre resultados. Os melhores resultados, eles geralmente, eles levam a mais divertimento, a mais paixão e a mais tempo investido, né? Isso acaba até se tornando um círculo vicioso, porque quanto mais você se diverte, mais você cria paixão e mais você investe tempo. E aí fica bons resultados, acontecem isso, vira um vício cíclico de você sempre querer obter mais resultados esse despertar, essa paixão, esse divertimento que muita gente descobre e aí passa a ter sucesso em determinada área da vida. As coisas mais importantes nem sempre são as que gritam mais alto. Bob Hawke falou essa frase. As coisas mais importantes nem sempre são as que gritam mais alto. E aí a gente vai começar assim, então como decidir? Quando você tem muito para fazer durante o dia, como você decide o que você vai priorizar? Quando a gente era criança, a gente tinha horário para fazer tudo. Então a gente fazia as coisas no momento que tinha que fazer. Tinha que acordar, a gente acordava. Tinha que tomar café, a gente tomava café. Aí tinha a hora de ir para a escola, aí depois tinha a hora de sair da escola e ir para casa, aí tinha a hora da lição de casa, aí tinha a hora de cumprir alguma tarefa que os pais normalmente colocavam de casa, tinha a hora do banho, tinha a hora de dormir, quando a gente era criança.
Mas a gente virou adulto, né? E aí tudo ficou arbitrário. Então a gente faz as escolhas, a gente decide, né? É tudo uma questão de escolha nossa. E quando as nossas vidas são definidas por escolhas, a questão mais importante é como fazer boas escolhas. Já repararam? Eu falei isso no stories anterior. Quanto mais o tempo passa, mais as coisas que simplesmente a gente tem que fazer, elas vão se acumulando. A gente fica atarefado demais, ocupado demais, compromissado demais, a gente está sempre atrasado, né? E essa acaba sendo a nossa condição coletiva, não é só uma pessoa, são várias. A massa tá assim. E é aí que a batalha pelo caminho certo, ela fica dura, fica difícil, né? E aí, sem uma fórmula clara para a gente tomar uma decisão, para saber para onde a gente vai, qual escolha fazer, a gente costuma se apoiar naquilo que é mais confortável. E aí, como resultado, a gente vai selecionando atropeladamente, de qualquer forma, estratégias que enfraquecem o nosso sucesso, né? E aí, a nossa melhor decisão, ela é trocada por qualquer decisão. E o que deveria ser um progresso, simplesmente vira uma armadilha. Quando tudo parece urgente, quando tudo parece importante, tudo é igual, tudo parece igual. A gente fica ativo, fica ocupado e o que não nos leva de verdade para mais perto do sucesso. E super ocupados, raramente a gente dá conta dos negócios, né? Nocautear centenas de tarefas implica uma substituição pobre para fazer uma única tarefa que realmente tenha significado. Então, abrir mão não, mas você sair fazendo um monte de coisas que você acha que você precisa fazer em detrimento daquilo que realmente importa, aquilo que realmente tá na direção do seu sucesso, do caminho da sua meta, do seu objetivo, é uma escolha realmente fadada ao fracasso, ao insucesso. É uma escolha realmente pobre, né? Que não vai te levar para o caminho que você realmente deseja seguir. Nem tudo, gente, importa igualmente. E o sucesso, ele não é um jogo vencido por quem faz mais. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas acha que é assim, né? Lista de tarefas se tornou um ícone da indústria no quesito de organização do tempo para o sucesso, né? Tem muita entrevista de emprego que o pessoal faz que os recrutadores, eles... já tô entrando em outro ponto, mas eu vou entrar. Os recrutadores perguntam se a pessoa é multitarefas e consideram isso até um elogio, né? Mas voltando para a lista de tarefas, são diversos os aplicativos, já falei sobre isso, que a gente tem à mão, né, nos celulares, a gente tem nos computadores, a gente tem nos notebooks, a gente tem a listinha de tarefa que a gente faz manualmente. Parece que aonde a gente vai, sabe, o ideal é que seja feita uma lista, né? Mas por trás da lista existe um lado muito sombrio, né? Por quê? Porque quando você não define o que é prioridade, tudo se torna prioridade. E aí o que você escreveu na lista, quando você começa a resolver a lista, nem sempre você está resolvendo aquilo que é mais importante. Você está resolvendo a primeira coisa que você lembrou quando você criou a lista, né? E isso vai te distanciando do caminho do sucesso, porque você vai gastando a sua energia, vai gastando o seu tempo em função de coisas que você precisa fazer. E coisas que você precisa fazer não são as coisas que vão te levar para o sucesso. As coisas que vão te levar para o caminho que você quer, para o resultado que você deseja, são as coisas que você deve fazer. Então, separar o que é importante do que não é importante, gente, isso é em tudo na vida. Isso é nos negócios, isso são nos estudos, isso são com pessoas em relacionamento. Nem todo mundo tem o mesmo grau de importância na sua vida. Você tem que definir o que é prioridade para a sua vida. Nos negócios, a mesma coisa. Não adianta sentar na frente de um computador, abrir uma caixa lotada de e-mail e achar que todos os e-mails, por parecerem que são importantes, são realmente importantes. Nem todos eles vão te direcionar para o resultado que a empresa espera de você, que o seu líder espera de você, do resultado que você tem que passar para a equipe. Então, essa é a diferença da lista de tarefas e da lista de sucesso.
É você definir o que é prioridade. Na sua lista de sucesso, você tem que ter só o que você deve fazer, não o que você precisa fazer ou o que você acha que você tem que fazer. Empreendedores, eles agem de uma forma totalmente diferente. Eles têm o olho voltado para o que é essencial. Eles param o tempo deles para decidir o que realmente importa e o que permite que o que seja importante guie o dia deles. Né? Os empreendedores, eles fazem mais cedo o que as outras pessoas planejam fazer mais tarde ou até adiar. Né? A diferença não está na intenção, mas está no caminho certo. Os empreendedores, eles sempre trabalham a partir de um senso claro de prioridades. Uma lista de tarefas, ela reúne simplesmente as coisas que você acha que você precisa fazer. A primeira coisa da lista, como eu falei, é a primeira coisa que você pensou quando você começou a fazer a lista. A lista de tarefa em si, ela não incorpora um propósito de sucesso. Né? Por isso que a gente vai criar, então, uma lista de sucesso, que é uma lista criada propositalmente em torno dos resultados extraordinários que a gente espera ter. As listas de tarefas, elas tendem a ser longas e as de sucesso, elas tendem a ser curtas, né? Uma puxa para todas as direções, a outra te foca e te aponta para a direção certa, específica. Uma é um diretório desorganizado, a outra é totalmente organizada. Se uma lista não é elaborada em torno do sucesso, não é para lá que você vai. Se a sua lista contém de tudo, provavelmente ela vai te levar para todos os lugares, mesmo até para onde você não quer chegar, menos para onde você realmente quer chegar. Então, como uma pessoa de sucesso transforma uma lista de tarefas em uma lista de sucesso, com tantas coisas que você poderia fazer durante o dia, como você decide o que importa mais a cada momento do seu dia? E aqui tá uma sacada espetacular, galera. Aqui o autor, ele pede pra gente seguir o Juran. Eu não sei se pronuncia assim, mas tem toda uma história por trás. Era um consultor, enfim, ele descobriu um código de um cartão que saía dos computadores antigos, da General Motors, enfim, ele decodificou. E aí, enfim, a General contratou ele para analisar salários dos funcionários, enfim. A questão de saber escolher o que realmente importa, porque não faz assim porque não faz diferença para você alcançar o seu resultado desejado, tá naquilo que a gente ouve falar todo o tempo, que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar e que inclusive eu já falei em outros posts e stories aqui, na bendita, linda, maravilhosa lei de Pareto, o princípio 80-20. O que é o princípio 80-20, Daiane? O princípio 80-20, ele afirma que as menores causas e os menores investimentos e esforços geralmente levam aos maiores resultados, aos maiores rendimentos, que sejam mais expressivos e as mais valiosas recompensas. Uma pequena quantidade de causas cria a maioria do sucesso. O esforço seleto, ele cria quase todas as recompensas. Gente, eu acredito que eu já falei disso aqui. Princípio 80-20, tá? Tem esse livro maravilhoso do Richard Koch. Se puder, tá? Ler também, mas eu em breve vou estar falando mais a fundo da lei de Pareto, do princípio 80-20. Resumidamente, não se atenham aos números 80 e 20 apenas, é mais questão do princípio, que os menores esforços, eles causam os maiores resultados. Aquilo que a sua pequena atitude durante o dia é aquela que vai causar o maior impacto durante o dia. Entendeu? O princípio 80-20, ele fala que 20% do que você faz gera 80% dos seus resultados. Mas não precisa se manter preso ao 80-20. Pode ser que seja 70-10, pode ser que seja 90-20, entendeu? Pode ser que 20% dos seus resultados causem 90% daquilo que das suas ações causem 90% daquilo que realmente importa. O Pareto, ele nos aponta para uma direção muito clara. A maioria do que a gente quer chega graças à minoria do que a gente faz.
né? Os resultados extraordinários, eles são criados desproporcionalmente, por meio de menos ações do que a maioria das pessoas supõe. Então, o autor quer dizer aqui assim: a maioria das pessoas acha que a gente tem que fazer um mundo de coisas, um universo de coisas, a gente tem que fazer várias coisas e, se possível, ao mesmo tempo, para a gente obter o sucesso ou para a gente chegar na direção dos nossos resultados, para a gente chegar na nossa meta e no nosso objetivo. Pareto afirma que não, exatamente não. A gente não tem que fazer um monte de coisas. É o pouco que a gente faz fazendo certo, na direção certa, a prioridade que vai levar a gente para a conquista dos maiores resultados. E, gente, realmente, se fosse uma coisa fácil, todo mundo faria, certo? Se todo mundo soubesse classificar quais são os 20% do seu dia que são produtivos, que vão te caminhar para a direção dos seus resultados, por que você não estaria fazendo, certo? Então, assim, realmente não é uma coisa tão simples, tão clara, mas com essa consciência que eu já estou trazendo para você, de que 20% do que você faz gera 80% dos seus resultados, eu acho que a partir de agora a gente já consegue focar mais naquilo que a gente tem para fazer e identificar onde a gente quer chegar e o que essas atividades que a gente tem feito durante o dia tem impacto lá onde a gente quer chegar. Beleza? Não importa com quantas tarefas você vai começar uma lista, você tem sempre como simplificar essa lista. E agora, detalhe, ficar com apenas uma tarefa. Você pode ter 100 itens na sua lista do que você precisa fazer. O autor garante que você consegue chegar a uma única coisa, que é o nome do livro, a uma única coisa que vai te levar em direção ao seu objetivo, ao seu resultado, às suas metas. Você vai começar com uma lista tão extensa quanto você quiser, mas você vai cultivar a ideia de que você vai reduzir ela aos poucos, até o pouco que é mais importante, sem parar, até chegar o que realmente é essencial, o que é imperativo, que é a única coisa. Galera, aqui cabe uma reflexão, principalmente por conta desse mundo agitado e dessa facilidade de apps que a gente tem de organizar a nossa vida e desse mundo corporativo que exige que a gente faça várias coisas ao mesmo tempo, né? Se você levar realmente a sério o que eu tô te falando aqui nesse vídeo, se você considerar, e não sou eu que tô te falando, não fui eu que inventei a lei de Pareto, né? Ela não se chama lei de Diane, é de Pareto. Se você realmente descobrir na sua vida quais são os 20% que realmente importam para você alcançar qualquer resultado que você desejar, você vai estar tão à frente, mas você vai estar tão à frente da massa que não tem como você não atrair tudo aquilo que você desejar. Agora, o que não dá é para você ouvir esse vídeo, ver esse vídeo que eu tô gravando para você e você continuar fazendo as mesmas coisas que você tem feito até hoje, agindo da mesma forma que você agiu. Alguns criando listas extensas, como eu fiz por muito tempo na minha vida. Outras pessoas nem criando a lista de sucesso que deveriam criar para saber orientar, para saber o que precisa ser feito durante o dia, né? Então não adianta. Então vamos entrar aqui num modo de consciência, né? De consciência plena, porque eu acredito que se você parou seu tempo, se você está na frente desse vídeo aqui, e se eu parei meu tempo para explicar para você, é porque ele realmente tem que importar e tem que fazer diferença na nossa vida. Só que não adianta eu falar se eu, por exemplo, não fizer na minha vida. E não adianta você me ouvir aí do outro lado ou me ver, estiver me assistindo e você também não executar na sua vida. Beleza? Vamos lá. A desigualdade do esforço em prol do resultado, ela tá em todo lugar na vida. Basta que a gente procure, basta que a gente se permita enxergar. Quando ele fala desigualdade do esforço, é que quanto menor o esforço, maior o resultado. Lembra a lei de Pareto? 20-80? Se você aplicar esse princípio, ele vai te trazer sucesso, o sucesso que você busca.
né? Sempre haverá algumas poucas coisas que importam muito mais que o restante. E entre estas, uma delas vai ser a mais relevante. Quando você internaliza esse conceito, é como se você tivesse uma bússola mágica no seu bolso. Sempre que você estiver perdido ou sem direção, sem saber para onde ir, você pega essa bússola, que é esse conceito que a gente está compartilhando aqui, para te lembrar, para você poder descobrir qual é o caminho que mais importa, qual é a atitude, qual é a direção que você tem que tomar. Tá bom? Vamos falar aqui então do efeito multitarefas, que eu já citei no vídeo anteriormente, eu já dei um spoiler. Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma delas. Eu sei que vai chover 1 milhão de comentários dizendo para mim que discorda da minha opinião, porque neste mundo corporativo que a gente atualmente vive, é muito valorizado quem faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu já fiz mais de uma coisa ao mesmo tempo e eu posso dizer para você, quem faz mais de uma coisa ao mesmo tempo tem a chance de estragar as 2 coisas, 3, 4, 5, 10 que está fazendo, porque você não foca, porque a gente está falando, você não foca em uma única coisa, você não dá o seu melhor naquilo que você está fazendo, e não me venha com desculpa de que você precisa fazer, tá? Várias coisas ao mesmo tempo, porque o ser humano, ele não tem essa capacidade, tá? De dar a mesma importância para 2 coisas diferentes que pedem conexões neurais e que às vezes essas conexões neurais provocam interferência. Então não vem dizer para mim que se você estiver dirigindo um carro e estiver falando no celular, por exemplo, que a sua atenção vai ser direcionada 100% para o carro. Não vai ser 100% para a rodovia que você tiver. Se alguém estiver no banco do passageiro conversando com você e você estiver dirigindo e a pessoa começar a contar alguma coisa que você precise acessar o seu campo de visão, você precisa imaginar a cena, naquele momento você já distraiu da rodovia que você está. Então, se fazer a coisa mais importante é o mais importante, por que a gente tenta fazer qualquer outra coisa ao mesmo tempo? Quando a gente tenta fazer 2 coisas ao mesmo tempo, ou a gente não dá conta, ou a gente faz as 2 coisas mal. Fazer muita coisa ao mesmo tempo é simplesmente uma oportunidade de estragar mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Steve Uzel usa essa frase. O conceito dos humanos fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, ele tem sido estudado pelos psicólogos desde 1920, mas o termo multitarefas ele só entrou em cena depois de 1960 para descrever e ele foi usado para descrever computadores, tá? Não pessoas. Então começou lá em 1920 o estudo sobre fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Em 1960 eles usaram o termo multitarefas erroneamente, tá? Para descrever computadores. Só que a escolha do termo, como eu já falei, foi muito inapropriada, não foi muito feliz, porque a expressão multitarefas em si ela é enganosa, né? Multitarefas ela se refere a tarefas diversas que compartilham alternadamente uma mesma fonte. Então, são tarefas diferentes que compartilham alternadamente, uma de cada vez a mesma fonte, que no caso, a CPU. Mas na época o conceito foi deturpado e interpretado como se significasse que as diversas tarefas aconteciam ao mesmo tempo, simultaneamente. As pessoas, elas podem fazer 2 ou mais coisas ao mesmo tempo, como andar e falar, mascar chiclete e ler um mapa, mas a gente não pode focar em 2 coisas de uma só vez. A nossa atenção vai de uma coisa para outra. É estranho, mas de algum modo, com o tempo, a imagem do ser humano moderno tornou-se a de um multitarefeiro. A gente acha que a gente consegue, então a gente acha que a gente deve.
né? As crianças, elas mandam um torpedo pelo celular enquanto elas estão ouvindo música ou assistindo TV. Os adultos dirigem falando ao telefone, se maquiando, comendo. Muitas vezes a gente está fazendo algo numa sala enquanto está conversando com uma outra pessoa. Todo mundo tem um smartphone na mão antes de colocar o guardanapo no colo. Então, assim, não é que a gente tem pouco tempo, que a gente tem menos tempo para fazer todas as coisas que a gente precisa fazer. É que a gente sente que precisa fazer muito mais coisas dentro do mesmo tempo. O escritório moderno, então, virou um carnaval de multitarefas, de demandas que nos distraem. Porque você está trabalhando, o seu colega do lado, da baia do lado, ele tosse, daí ele te interrompe pedindo uma pastilha para a garganta dele. Aí você trabalha com o seu computador, muitas vezes não é nem só com uma tela, você trabalha com 2 telas, eu já trabalhei com 2 telas. E aí eu sempre usava Skype, você usa o WhatsApp, e aí o WhatsApp tem o WhatsApp do número da empresa, tem o WhatsApp pessoal seu, aí tem as suas redes sociais, aí tem o telefone da sua mesa que toca, tem o seu colega que te pede ajuda em alguma coisa. Então o tempo todo a gente está sendo bombardeado e a gente está sendo distraído daquilo que a gente faz. E foi feita uma pesquisa, os pesquisadores estimaram que os trabalhadores eles são interrompidos a cada 11 minutos. E no fim do dia eles perdem praticamente 1/3 do dia só para voltar dessas distrações que distraíram eles para a tarefa que eles estavam fazendo, né? Então assim, galera, multitarefar, a gente já entendeu aqui que é roubada, né? A história sugere que a nossa existência levou os seres humanos a evoluírem para a capacidade de dar conta de várias tarefas ao mesmo tempo. Por quê? Os nossos ancestrais, talvez eles nem tivessem sobrevivido se eles não tivessem que se preocupar, por exemplo, com os predadores enquanto eles estavam colhendo a fruta, enquanto eles estavam sentados à beira do fogo depois de um dia de caçada. Então, essa tendência de equilibrar mais de uma coisa por vez, mais de uma tarefa por vez, ela não está apenas dentro da gente, né, no nosso coração, mas ela provavelmente foi muito necessária lá atrás para a nossa sobrevivência. Quando a gente alterna entre uma tarefa e outra, voluntariamente ou não, né, 2 coisas acontecem. A primeira é quase instantânea, a gente decide alternar. A segunda normalmente é menos previsível e aí a gente tem que acionar as regras para o que vai fazer. Alternar 2 tarefas simples, como assistir TV e dobrar roupa, é rápido e não tem muito impacto. Mas se você estiver trabalhando numa planilha e um colega seu aparece na sala para discutir um problema, a complexidade dessas 2 tarefas torna impossível você conseguir permanecer fazendo as 2, continuar na sua planilha de Excel e tentar resolver o problema que seu amigo trouxe, né? Sempre leva um certo tempo para você começar novamente a recomeçar, na verdade, novamente a tarefa que você largou. E nem sempre você vai recomeçar ela de onde você parou, né? Sempre existe um preço a pagar. Então, o que acontece quando a gente faz mais de uma coisa de uma só vez? Quando a gente faz 2 coisas de uma só vez? É simples. A gente separa elas, né? O nosso cérebro ele tem canais e como resultado a gente é capaz de processar diferentes tipos de informações em diferentes partes dele, né? É por isso que a gente fala e anda ao mesmo tempo, né? Não há interferência de canais. Mas olha só, a gente nunca está focado de verdade nas 2 atividades. Uma sempre está acontecendo no plano da frente e a outra no plano do fundo. Se a gente, por exemplo, estivesse atravessando um desfiladeiro sobre uma corda, provavelmente a gente não falaria, a gente se concentraria em não cair, né? Dá para fazer 2 coisas de uma só vez, mas não dá para focar efetivamente em 2 coisas ao mesmo tempo. O problema de tentar focar em 2 coisas de uma só vez aparece quando uma tarefa demanda mais atenção ou quando se solicita um canal que já está em uso, né?
toda vez que a gente tenta fazer 2 ou mais coisas simultâneas, né, ao mesmo tempo, a gente tá sempre dividindo o nosso foco e prejudicando os resultados do nosso processo. E além do trabalho, sabe qual tipo de dano essas distrações elas desencadeiam na nossa vida? As pessoas com quem a gente vive, com quem a gente trabalha no dia a dia, gente, elas merecem atenção completa, né? Quando a gente presta atenção dividida a elas, a gente dá parte do nosso tempo alternando, fazendo outra coisa, como de repente mexendo no celular, a gente acaba prejudicando algo que é muito mais grave que um simples resultado de um processo, que é uma relação, né? Então agora, com o intuito de buscar, de botar em prática o princípio da única coisa para funcionar, de você criar uma lista de tarefas, depois dessa lista de tarefas você tira o que é mais importante. Gente, concluindo aqui que a bateria acabou, para colocar o princípio da única coisa em prática, então a gente não pode mais acreditar na mentira de que fazer 2 coisas ao mesmo tempo é uma boa ideia, né? Embora assim às vezes parece que a gente vai ter mais produtividade, a gente nunca vai conseguir fazer com eficácia, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.